Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora dar mais um react no canal. E dessa vez a gente vai conferir um vídeo que me pediram há um bom tempo atrás. Deixei na geladeira para trazer, mas estarei trazendo agora, que é: por que todos querem ser igual ao Ayano Psicologia Classroom of the Elite. É um novo canal que se chama Psicologia dos Animes. Então acredito que ele vai fazer uma análise em cima do personagem, sobre como o personagem age dentro da obra, sobre como ele é. Eu acho interessante, tipo, essas análises que são diferentes do que a gente está acostumado, por exemplo, em cima de mangá ou em cima de algum anime. Narrativando faz uma análise em cima da narrativa da obra, e acredito que esse daqui vai fazer uma análise em cima da psicologia da obra. Então, bora conferir, lembrando que se você tiver qualquer outro tipo de conteúdo desse mesmo canal que você queira que eu confira, comenta aí que eu vou estar olhando seu comentário, beleza? Então se você já é inscrito nesse canal, por favor, deixa o like no vídeo porque ajuda demais a divulgação. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 10 mil inscritos e eu conto muito com a sua colaboração, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir por que todos querem ser igual ao Ayano Psicologia Classroom of the Elite. Todos veem o que tu aparentas, poucos sentem aquilo que tu és, e esses poucos não se atrevem a contrariar o finito. Eu sou Rafael, psicólogo, e talvez eu seja apenas uma ferramenta para vocês. Hoje vamos falar de Ayano Kiyotaka. Bom, tem spoiler só do anime, não tem do light novel e nem do mangá. Inteligente, inabalável, com grande controle emocional e um exímio leitor de pessoas. Um protagonista muito diferente da maioria e que é muito admirado justamente por isso. Afinal, quem não queria ser uma pessoa inabalável, que vai se manter firme independente da situação? Quase todos os conflitos da humanidade vão acontecer por questões de impulsividade, de reflexo. Você briga com seus pais, você briga com seus filhos, em muitos momentos por uma questão impulsiva. Você briga com seu vizinho na internet por motivos, na maioria das vezes, banais. E depois você vai pensar, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Tudo seria diferente se eu me controlasse, se eu tivesse essa atitude inabalável que o Ayano tem. Só que tudo isso não é fácil, exceto para o Ayano. O anime Classroom of the Elite não se trata apenas de vida escolar e seus paradigmas. Ou seja, ele traz questões como ser popular, ser aceito. Porém, o anime é muito mais do que apenas isso. É um anime onde cada episódio vai trazer uma reflexão. E muito bem colocado em frases no começo de cada episódio. Que legal. Frases de pensadores, poetas, filósofos. E o personagem principal é o maestro dessa forma de informação. O Ayano é alguém introvertido, muito introvertido, consegue ler bem as pessoas, pelo simples fato de ouvir mais do que falar. É uma lógica até simples. Para você entender o outro, você precisa ouvi-lo. Se você ouvir mais alguém, você vai entender mais sobre ela. Você não aprende falando, você aprende escutando. E ele também vai reconhecer bem suas próprias fraquezas, como a falha dele em se comunicar em público e também de falhar em não interagir bem socialmente. Ele também vai admitir quando não tem como resolver determinada situação. Ele se esforça para mudar o que pode mudar e não perde tempo ou energia em mudar o que não pode. Ele percebe muito bem isso. E também é muito difícil tirar o Ayano do sério. Afinal, ele parece não ligar para ofensas, nem para ofensas e nem para elogios. Ou seja, jamais ele responderia uma ofensa na internet. Dá pra gente dividir o Ayano em duas situações. Duas situações filosóficas. O estoicismo para o bem e o maquiavelismo para o mal. O estoicismo é uma filosofia que prega o autocontrole. É uma espécie de desapego de emoções perturbadoras. O filósofo Sêneca dizia: um sábio seria emocionalmente resistente ao infortúnio. E o Ayano se encaixa perfeitamente nisso, porque ele é a essência do termo calma estoica. Ele se mantém tranquilo e calmo, quase que independente de cada situação. Ele faz de tudo para tentar modificar o que ele pode modificar e meio que aceita o que ele não pode fazer nada. O indivíduo estoico também aprende com seus erros e também pratica uma atenção plena e uma tranquilidade em uma situação caótica. Inclusive a terapia cognitivo-comportamental criada ali pelo Aaron Beck tem muitas raízes no estoicismo, que tem como premissa dizer que a maneira como pensamos dita o nosso comportamento. Então, nessa forma de terapia, falando brevemente, o objetivo dela é tentar substituir esses pensamentos problemáticos e, consequentemente, isso vai mudar o comportamento do indivíduo. O que é o mal? Tudo que surge da fraqueza. É uma frase do filósofo Nietzsche que aparece no primeiro episódio, que já mostra o nosso protagonista não se levantando para dar lugar a uma senhora. Na verdade, ele não faz nenhuma ação
ação, mas o que fica implícito é, você acaba realizando o mal se você ficar parado também, se você não fizer nada. O maquiavelismo faz parte da tríade negra da personalidade na psicologia, junto ali com o narcisismo e a psicopatia. E esse nome vai se originar do filósofo Nicolau Maquiavel, que sempre descreveu a natureza do homem de forma pessimista. Para ele, o homem não é bem e não é mal, porém tende a ter atitudes cruéis. Os psicólogos Richard Christie e Florence vão trazer isso no livro Estudos do Maquiavelismo. Nesse livro vai falar que indivíduos com características altamente maquiavélicas tendem a não ter um afeto significativo em relações sociais. E olha que curioso, o maquiavelismo pode ser positivo no contexto empresarial. Minhas raízes de atuação são na psicologia organizacional, então eu trabalhei em RH e hoje em dia ainda faço hora ou outra processos seletivos. E indivíduos com essas características maquiavélicas manipuladoras do Ayano Koji costumam ter sucesso imediato em certas carreiras. Pessoas como Ayano Koji, que veem as outras pessoas como objetos, podem justificar os próprios atos de manipulação que eles fazem com essas pessoas, com seus subordinados, por exemplo. E é comum, você provavelmente conheceu ou vai conhecer alguém que faz de tudo, passa por cima dos outros, manipula para conseguir subir de cargo e muitas vezes consegue. Só que muitos estudos também mostram que essa atitude maquiavélica pode ser um motivo da ruína da carreira da pessoa também. Afinal, para você construir uma carreira, você precisa entender as pessoas. Esses dois conceitos fazem a gente ter uma visão dúbia do Ayano Koji. Afinal, ele tem características estoicas, que inclusive prega a virtude do ser humano, e isso está incluído fazer o bem, mas também ele tem atitudes maquiavélicas. Eita. Mas isso é bem humano. Todo ser humano é um misto de atitudes boas e ruins. É como se fosse uma escala. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Exato. Esse binarismo onde se fala essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim, é totalmente utópico. Sim. O Ayano Koji não tem emoções? Bom, sim, ele tem emoções. A região da amígdala é uma das regiões responsáveis pelas nossas respostas emocionais. E como eu falei no vídeo do Rainer, a nossa emoção está ligada à memória. O Ayano Koji, inclusive, se lembra da época da infância. Ou seja, para ele lembrar daquilo, ele teve que ter primeiro alguma resposta emocional. E também para ler pessoas como ele mesmo faz, ele vai precisar imaginar o que aquela pessoa está sentindo. Verdade. Como o médico neurologista Antônio Damasio mostra em seu livro The Feeling of What Happens, é a emoção que faz alguém tomar uma decisão. Ou seja, o Ayano Koji sempre estava se baseando em alguma dessas emoções. Ou seja, ele sente, porém o grande diferencial é que ele lida muito bem com essas emoções. O Ayano Koji tem uma personalidade esquizoide. Pessoas com esse transtorno não têm interesse em relações sociais, preferem ficar sozinhas, são solitárias e não têm interesse em nenhuma atividade. Essas pessoas costumam não ter prazer com nada. Tá, mas isso não seria próximo de alguém introvertido? Pra quem acompanha o canal, como vocês sabem, eu sou uma pessoa introvertida. Porém, alguém com personalidade esquizoide não sente prazer em fazer nada. Eu, por exemplo, tenho introversão, sou introvertido, porém tem muitas atividades que eu gosto de fazer. O próprio canal, se eu tivesse essa personalidade, eu não teria interesse em fazer o canal. E o Ayano Koji tem sim uma motivação que é ganhar. Eu vejo ele mais como tendo prazeres diferentes da maioria da sociedade. Ele não é tão consumista, ele é mais minimalista. Como a maior parte da população tem desejos consumistas, vão acabar não entendendo os prazeres dele. Personalidade antissocial, transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. O Ayano Koji vai ter alguns traços. O psicólogo Robert Hare criou essa escala PCLR, que vai mostrar ali vários espectros da psicopatia. E apesar do Ayano Koji ter alguns traços, pelo menos o que foi mostrado no anime, falta ali algumas características para ele completar esse diagnóstico. Eu identifico ele como um indivíduo maquiavélico, porém eu não consigo ver ele com total falta de empatia ou remorso. Talvez no mangá ou na segunda temporada as atitudes dele se intensifiquem, aí de fato ele pode revelar ter esse transtorno. Inclusive um livro que eu recomendo muito para quem gosta desse tema é o livro do Robert Hare, Sem Consciência, o mundo perturbador dos psicopatas que vivem entre nós. É um personagem principal tão curioso que a gente meio que esquece os outros. A gente quer entender a visão dele, como ele vai reagir, o que ele vai fazer. Ou seja, o anime faz vários questionamentos sobre meritocracia, relações sociais, influência, e o Ayano Koji é a essência de tudo isso. Por isso ele é um dos personagens principais mais curiosos e interessantes que eu já vi. Curta, se inscreva, compartilhe, principalmente se você gosta desse tipo de anime, que eu vou trazer mais aqui no canal. Afinal, é só o começo. Até mais. Tchau. Achei muito interessante o vídeo do nosso querido Rafael aí, do Psicologia dos Animes, falando um pouquinho do personagem do Ayano Koji. Ele tem traços ali de psicologia, ele tem traços de alguns tipos de
ser meio isolado, de ser quieto. Ele controla muito bem os seus sentimentos, só que ele consegue avaliar muito bem as pessoas. Eu achei da hora esse tipo de análise em cima de alguns tipos de personagens. E eu já falei sobre alguns raps que eu já reagi sobre o personagem, eu nunca vi ele sorrindo. Então, realmente é um personagem que ele é mais introspecto, que ele é introvertido, ele é quieto. Só que aparentemente ele tem um objetivo. Ele citou alguns tipos ali de comportamentos em que ele poderia se encaixar, transtornos, e aparentemente o Ayana Koji não se encaixa em nenhum deles, porque um deles ali era um estilo que a pessoa ela não se interessa por nada. Teoricamente, ele, na verdade, assim, na obra, pelo que dá pra entender, ele se interessa em querer vencer. Então, ele quer vencer, ele quer ganhar. Então, ele tem um interesse, mas que às vezes ele possa não demonstrar sentimento bem por qualquer outra coisa. Aparentemente, ele tem sim um objetivo. Então, acho da hora esse tipo de análise, avaliando mais a fundo o personagem especificamente em si de cada obra. Acho da hora, por exemplo, ver uma análise possivelmente do L, que é um personagem mais introspecto, um personagem mais caladão e tal, mas eu acho que seria interessante, se vocês quiserem, comenta aí se querem que eu traga essa análise do nosso querido Rafael aí, da psicologia dos animes sobre o L, porque eu acho interessante, tipo, esse lado mais quietão, esses personagens que são mais diferentes. Por exemplo, o próprio Kuroko, de Kuroko no Basquete, ele também é um personagem mais introspecto, mais introvertido, querendo ou não, ele é protagonista. O Ayana Koji é protagonista e o L também é um dos protagonistas. Então a gente tá vendo que tem vários personagens aí surgindo como protagonistas, bem diferente do que a gente tá acostumado. Eu acho interessante esse tipo de análise que mostra a visão de um especialista, né? Como que realmente o personagem é e como que possivelmente ele se comportaria numa vida real, né? Porque, lembrando, é sempre uma obra de ficção, a gente entende isso, mas eu acho muito interessante toda essa análise aí que o nosso querido Rafael conseguiu fazer. Beleza? Então é isso, lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Psicologia dos Animes. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Chega de defender, hoje eu vou te matar. Se sobreviver, você vai pagar. Então agora sim tá a liberação. A forma a gente aniquilar, ultrapassa, humilhar. Minha ofensiva é